Tá. Vamos lá, então. Tá vendo a folha? Tô. É pra ver a folha? Tô. Isso, tá vendo a folha que a gente tava fazendo, dos eixos? Sim. Ótimo, então vamos lá. Agora a gente vai apresentar a apresentação do módulo que é o nosso Rho, que é a nossa letra grega, certo? Sim. Então agora a gente vai ter aqui, ó, primeiro. Essa daí é a fórmula P é igual a 3 mais 3i. P é igual a 3 mais 3i. Não, esse é o nosso ponto. Ah, tá. O que confunde bastante, eu até tento não utilizar, mas tem hora que não dá. Esse é o nosso ponto, certo? Aham. É muito parecida com a nossa letra. Então Sim. aqui você pode trocar ela por Z, por X, que às vezes eu acabo esquecendo e acabo colocando P. Tá? Então o que a gente vai ter que, para a gente começar? Primeiro, eu tenho que descobrir qual é o meu ponto. Qual que é o meu A e qual é o meu B? Qual é o meu A e qual é o meu B? O A é 3 e o B é 3. Exatamente. Certo? Então, vamos para cá. Quais são as informações que a gente não pode esquecer? Esse é o eixo real. Esse é o meu eixo imaginário. Certo? Esse é positivo, 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 negativo, 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 positivo. Informações que a gente pode até se perder na hora de fazer exercício. Certo? Sim. Aqui temos 3 e 3. Então, quer dizer que ambos estão no primeiro quadrante. Esse é o nosso primeiro quadrante. Segundo quadrante, sempre sentido anti-horário. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Sério, espera só um pouco para eu montar aqui, por favor. Espero. O primeiro quadrante é mais e mais, né? Isso. Mais. O segundo é mais e menos. Na verdade, o segundo é menos e mais. Menos Por e quê? mais. Sempre vem o eixo A, depois o eixo B. Sempre os reais, depois imaginário. E o terceiro é menos e menos. Isso. E o quarto é mais e menos. Exatamente. Tá, pronto. Certo? Agora a gente vai achar o ponto. O nosso ponto é 3 e 3, correto? Sim. Então aqui, ó. Esse é o 3 e esse é o 3. O ponto ele vai ser aqui. Então eu vou fazer a ligação aqui. 3. Três e 3. Sim. O que ele quer? Qual é o meu módulo? Ah, agora a regra 2 é apresentar o módulo. Encontre o módulo. Qual é o módulo da equação? Qual é o módulo dos números complexos? Lembrando, módulo sempre será. Aqui, lembrando também que temos o nosso 0, 0, tá? Tem o nosso eixo 0. Sempre será do eixo real ao eixo P. Imaginário. Isso. Aqui seria, seria não, ele é o nosso 3/3, esse é o nosso P. Certo?
Agora, temos que encontrar o nosso módulo, que é o nosso Rho. Tem Como que eu uma vou encontrar fórmula ele? para isso? Não. Não? Sim, temos. Temos a fórmula. Primeiro a gente vai detectar quem é o Rho, depois a gente vai calcular o Rho, Tá, e como tá? faz isso? Quem é o nosso Rho? O Rho sempre será do eixo real até o nosso ponto P. Então, o Rho é esse daqui, ó. O Rho é essa distância entre o eixo real até o nosso P, que é o nosso ponto. Esse que é o nosso Rho. Essa letra significa Rho? Isso. Ele Tá. parece muito com um P. Parece. Ele é nossa é um Rho esse aqui. O que é o Rho? O Rho é a distância do meu eixo 00 até o meu ponto P. Uhum. E Certo? como calcula? Para calcular, é através dessa fórmula aqui. Eu vou Essa? falar um pouquinho, isso, vou falar para você como que se chegou nessa fórmula. Certo? Lá Ah, atrás, você já... Oi? deixa eu copiar a fórmula rapidinho. Deixa. Pode copiar. Pronto, Copiou? copiei. Eu vou explicar para você como que a gente chegou nessa fórmula, onde que surgiu essa fórmula. Essa fórmula, ela surgiu através do teorema de Pitágoras. Você lembra de Pitágoras? Lembro. Pitágoras, ele falava que a hipotenusa ao quadrado igual o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. O que acontece? Ele pega esse hipotenusa, é igual. Toda vez que temos um elevado, a gente passa ele raiz do outro lado, correto? Sim. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Ele identificou a hipotenusa como se ela fosse a letra grega Rho. Esse daqui é o nosso A, o nosso real ao quadrado, mais o nosso imaginário ao quadrado. Que chega nessa fórmula aqui. Então é só pegar o A, que é 3, elevar ao quadrado, e o B, que é 3 elevar ao quadrado. Aí descobre, soma e acha a raiz. É só isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Até que Mas é no meio fácil. disso, a gente vai deparar com outro conceito que a gente já estudou também nos anos anteriores. Vamos fazer ele então, para a gente saber como que faz, por que que eu falei isso, tá? Tá. Vou pegar aqui, ó, vamos começar a fazer então. Vou pegar o Rho igual raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que aqui tem um mais, não é vezes, é mais. Então, eu não posso colocar raiz ao quadrado, raiz de A ao quadrado e cortar. Por quê? Porque é uma adição na multiplicação. Se fosse uma multiplicação, é só a gente cortar aqui, ó. Acabava o exercício. Mas como é uma adição, a gente não pode fazer esse corte. Tá. Então, Rho é igual raiz o A. O nosso A não é 3, então fica 3 ao quadrado. Mais o B, o nosso B, que é imaginário, é quanto? Ah, também é 3. Então, Também é 3. continuando. Rho, que é o nosso módulo, que a gente quer, certo? Rho é igual 9 mais 9. 9 mais 9.
9 mais 9 é igual a? 81. É mais 9. Ah, tá. Mais 9. 18. Não, 9, 10. 18. 3, 4, 5, 6. É, 18. 18. Qual que é a raiz de 18? Tem raiz de 18? Não. É aí que a gente vai ter que aplicar aquele novo conceito. Novo não, né? O antigo conceito. Você vai lembrar dele agora, que é o... MMC. Qual é o MMC de 18? A gente vai agora fazer a divisão por números primos. Primeiro número primo que a gente tem é o número 2. 2. 18 dividido por 2 é quanto? 9. 9. Consigo dividir 9 por 2? Não. Tem que ser Vou ter por que pegar agora o 3. próximo, que é o número 3. Que 9 dividido vai por dar 3 é? 3. 3. Aí. Dividir por 3 de novo, vai zerar. O que temos aqui? Temos 3 ao quadrado vezes 2. Então quer dizer que raiz de 18 é igual a 3 ao quadrado vezes 2. Não pode resolver isso daí, professor? Pode, a gente vai fazer isso agora. Tá. Raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Aqui tem uma multiplicação. Aqui tem uma multiplicação, certo? Na multiplicação a Professor, gente pode... travou aqui. E agora? Ah, voltou. Ó, agora quer fazer? Eu vou pegar... Como é multiplicação, eu posso fazer a separação. Então, aqui fica 3 ao quadrado e aqui fica 2. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Agora eu vou cortar. O 3, o nosso rho, ele vai ser 3, que ele saiu da raiz, vezes raiz de 2. Professor, mas não pode fazer tipo 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2, 18. Ah, aí não dá, aí voltaria. Isso. Aí ele volta aos 18 aqui. Aí volta É. para a raiz 18. Aí fica na mesma. Ah, tá. Então não tem como. Então, o que Essa é a quer segunda dizer? regra. Isso. O que a gente descobriu? A gente descobriu que Rho, ele é igual a distância do ponto zero até o ponto P é igual a 3 raiz de 2. Tá. Certo? Certo. Então, qual é o módulo do plano de Argand-Gauss dos números complexos? O módulo é o nosso ρ, e ρ é igual a 3 raiz de Aí, 2, 2. que é a Tá. nossa regra 2. Tá. Agora é a 3. Agora é a 3. Ixi, a 3 agora a gente vai ter que lembrar de mais um conceito que a gente estudou no segundo colegial e até um pouco no primeiro também. Você vai gostar muito dele. Tá. Ou não, né? Fora isso, o que mais ele quer Ai, encontrar? esse negócio de tangente, que é a regra 3, Isso. eu não vou gostar, não. Suspeitei. Mas é tranquilo, tá?
O que que a gente tem que saber? Eu vou fazer nessa outra folha aqui. Antes de começar a regra 3. Eu tô sem régua, então ela fica um pouco torto, tá? Então, ó. Essa é a nossa... Isso. Você concorda comigo que aqui temos um ângulo de 90 graus? Sim. Esse quadrante que é, você lembra? É o primeiro. Primeiro quadrante. Eu vou aumentar ele para cá agora. Você concorda comigo que aqui temos um ângulo de 90 graus? Sim. E esse, qual quadrante é? Segundo. Segundo. Você concorda comigo que esse daqui, ele é um ângulo de 90 graus? Sim. E esse é o terceiro quadrante. E esse daqui, ele é um ângulo de 90 graus. E ele é o nosso quarto quadrante. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que qualquer ponto que tiver no meu primeiro quadrante, ele vai ser, primeiro quadrante, ele vai ser até 90 graus. Qualquer ponto que eu encontrar aqui no meu primeiro quadrante, o máximo de ângulo que ele pode ter é o ângulo de 90 graus. Sim. No meu segundo quadrante, Onde? meu segundo quadrante, o que ele vai ser? O que ele pode ser? Ele é de novo, vamos supor que tenha pontos aqui, a gente encontra algum ponto aqui. Esse ponto, o que ele é? Ele é 90 mais o meu segundo quadrante. Que é 180. Então, quer dizer que quando algum ponto meu cair no meu segundo quadrante, o máximo que ele pode ser é 180 graus. Certo? Certo. Se algum ponto meu cair no terceiro quadrante, o máximo que ele pode ser é de 9, 18, 27. 27, 270 graus. O máximo que ele pode ser. Pode dar menos? Pode. Se ele der de 180 a 270, ele está no terceiro quadrante. Se ele der de 90 a 180, no segundo. Se ele der de 0 a 90, ele está no primeiro. Se ele der 90, se ele der no quarto quadrante, ele vai até 36, 360. 360 graus, que é o nosso giro completo. Certo? Certo. Nessa regra aqui, para a gente conseguir encontrar, o que ele quer? Vamos olhar aqui agora. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. O ângulo, ele tem um nome. E agora não é mais módulo. Módulo é quando ele tem que encontrar o ρ. Agora ele quer encontrar o argumento. O argumento é o nosso ângulo. E o ângulo, ele também tem um nome e tem uma letra. Tem a nossa letra θ. É tipo um osso só com risquinho? Isso, é praticamente um Q maiúsculo. Tá. Certo? Então a terceira regra, ele pede para descobrir o argumento θ. Certo? Então eu vou colocar aqui, como a gente estava fazendo aqui, eu vou estar colocando aqui, ó, terceira regra, vou estar escrevendo aqui para a gente continuar. Terceira regra.
descobrir o argumento θ. Você lembra da fórmula da tangente? Não, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Vamos lá, então. Você pode usar tanto seno, como cosseno, como tangente, tá? Qualquer uma das fórmulas, qualquer um dos eixos que você for utilizar, vai dar o mesmo resultado, certo? A gente vai usar a tangente. Por quê? Eu vou explicar para você. A tangente de θ. Qual que é a tangente? Qual que é a tangente de θ? O ângulo de θ. O argumento de θ. O argumento é, a fórmula da tangente, ela é cateto oposto por cateto adjacente. Certo? E qual seria o cateto oposto e o cateto adjacente? Se eu falar para você, você não vai acreditar. Tá? Esse é o ângulo. O nosso cateto oposto é esse e o adjacente é esse. Então, quer dizer que esse é o nosso B e esse é o nosso A. Ah, tá. É que forma um triângulo, né? Isso. Então, cateto oposto. O meu cateto oposto, ele é o B. E o meu cateto adjacente, ele é o A. A é B dividido por A. Quanto que é o nosso B mesmo? Você lembra? O B é... Peraí. O B é 3. E o A? E o A é 3 também. Então, olha aqui. 3 dividido por 3, então. Que é igual a 1. Tá, Flávio, mas e daí? E daí que é 1? O que significa esse 1? Qual tangente de 1 é igual a quanto? Dá uma olhada aqui, ó. Estou compartilhando material com você. Uhum. Vamos baixar aqui. Eu tenho ele, tá marcado aqui. Vamos baixar. Não. Aqui. De 1 é que ângulo? Que grau? É 45? 45 graus. O que significa? Significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 45. 45 graus. Sempre vai ser A e B? Não precisa nem se preocupar em saber qual é o cateto oposto e adjacente. É só colocar B e A. Sim, também. Eu quero ver se o seno e o cosseno dá a mesma coisa. Ele vai dar a mesma coisa. Se você fizer o seno, ele vai dar raiz de 2 sobre 2. E cosseno também. Aí você vai ver o que é que significa raiz de 2 sobre 2, você vai achar que 45. O ângulo vai dar a mesma coisa. Tá. Então, a segunda regra é... A terceira é essa. Ah, tá. É a terceira. Tá, acho que eu entendi. Voltando, a primeira regra, o que ele pede? Identificação dos quadrantes. Segunda regra, argumento. Desculpa. Segunda regra, módulo, que é o nosso ρ. E a terceira regra, ele pede o argumento, que é o nosso θ. Tá. Na segunda tem que achar o ρ também, né?
Isso, que é o É, módulo. Ah, tá. O Na rho é o verdade, módulo. isso, para você encontrar o θ, você precisa primeiro fazer os quadrantes, depois o módulo, depois você acha o θ. Então, a primeira é achar os quadrantes. Isso, encontrar, detectar os pontos dos quadrantes. Até que é fácil. Tem que tomar muito cuidado, é muito detalhinho. Na verdade, é muitos conceitos que vocês já assistiram, que vocês já aprenderam, né? Se vocês não lembrarem dos conceitos... Ah, eu não lembro como faz MMC. Pronto, se você não lembrar como faz MMC, você já não vai conseguir resolver o exercício. Tranquilo? Você pode dar uma explicada nas atividades, professor? Explico sim. Antes de começar a explicação das atividades, eu vou mostrar o material para você que eu vou estar mandando. Esse Tá. material tem passo a passo que a gente acabou de fazer. Tudo Então, que ó, você ensinou tem no material. tudo. É o mesmo exercício que eu resolvi com você agora, tem no material resolvido. Tá. Você está conseguindo visualizar a tela, não, né? Ah, até que não tô conseguindo. E agora? Tô. Então, ó, dicas quentes. Então, as dicas que eu passei para você lá, tá a mesma coisa aqui. Então, primeiro passo, a gente recordou os quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando que é sentido anti-horário, certo? Sim. Tá. Depois, tá escrito aqui, ó, diferentemente do plano cartesiano, o eixo X é conhecido conhecido no plano de Argand-Gauss como o eixo números reais. E o Y é conhecido como o eixo números imaginários. Desta forma, se referir ao número complexo, o conceito de X e Y não deve ser utilizado, mas sim eixo real e eixo imaginário. E até tem aqui, ó, X e Y, primeiro quadrante, positivo, menos X e Y, menos X e menos Y, e X e menos Y. Tá. Certo? Que é aquele negócio que você falou de qual é positivo, negativo. E tá aqui embaixo também, ó. Primeiro quadrante, eixo real e eixo imaginário são positivos. Segundo quadrante, eixo real é negativo e o eixo imaginário positivo. O quarto quadrante, eixo real é positivo e o eixo imaginário é negativo. Tá. Certo? Aplicando a primeira regra. Primeira regra, vamos detectar essas informações, que são as mesmas que a gente já fez no plano. Primeiro, convertemos. Depois convertemos, a gente vai Ver qual detectar... é o A e o B. Oi? Isso, Ver qual que é o A e o B. quem é o A, quem é o B, quem é o A é real e B é imaginário. A mesma coisa a gente faz aqui. Opa, tá aqui, ó. Representado no plano. Os 4 pontos. A, B, C e D. Tá. Segundo passo. O módulo agora, do número complexo Z, porque é um número complexos. A, que é número real, e BI, que é imaginário. É a distância do ponto P à origem, que a gente fez aqui, ó, o ponto real 00 até o ponto P. Essa que é o nosso módulo. Tranquilo? Sim. Encontramos o nosso O P. módulo não seria o... Rho. Ah, não, tá certo. Professor, Oi. eu acabei de chegar na aula. Sobre o que é a aula? Desculpa perguntar.
Hoje, a gente aprendeu a estar realizando... Você lembra lá da nossa segunda ou terceira aula, que a gente falou sobre números complexos? Sim. Isso. A gente, primeiro, detectou dos números complexos qual é o número real e o número imaginário. Sim. E depois apresentamos ele no plano. Vou voltar aqui, ó. Então, ó, o A, o B, o C e o D. Todo número que está sozinho é o real e o número que acompanha o I é o imaginário. Certo. Apresentamos ele no nosso plano de Argand-Gauss. Igual eu estava falando para a Gabi agora, a gente não fala mais plano cartesiano. Porque plano cartesiano, ele se refere a x e y. Já no plano de Argand-Gauss, ele se refere ao eixo real e o eixo imaginário. O eixo real, ele é o x. E o eixo imaginário, ele é o y. Certo. No segundo passo, a gente encontrou o nosso módulo. O nosso módulo, ele se refere ao ρ, que é a nossa letra grega. O que é o ρ? É a distância do ponto 0,0 até o nosso P. Que é o ponto que a gente encontrou, que é 3 e 3. É 3 reais e 3 imaginários. Sim. A gente encontrou depois... Aí usa aquela fórmula que você falou, né, professor? Isso. Rho é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que agora a gente vai calcular a distância. A distância de A do ponto 0,0 até o P. Essa distância aqui. Tá, o Rho. A distância vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Sabendo que A pertence ao e B pertence aos imaginários, realiza o cálculo da fórmula do módulo, define qual é a distância do ponto de origem até o ponto P. Fez o cálculo e deu o valor de 3 raiz de 2, na verdade, tá? Esse material aqui está de feito errado. 9 mais 9, ele calculou 2 vezes 9, 27. Eu vou estar alterando e mandando para vocês. Então, seria 18 que a gente calculou lá, que é igual a 3 raiz de 2, não 3 raiz de 3. Após o cálculo do módulo, troca o A, que é o número real, pelo B imaginário. E aí a gente encontra, faz a fórmula e chega no 3 raiz de 2, tá? Eu vou acertar, mando para você atualizar. A gente calculou o ρ, que é a distância. E agora já para o terceiro passo, que é a nossa regra 3. Antes de falar da regra 3, eu expliquei, eu recordei alguns conceitos da trigonometria. Esse próximo passo, iremos encontrar o ângulo que forma entre o eixo real e o eixo imaginário. Então, ó, o primeiro quadrante até 90 graus, o segundo quadrante vai de 90 a 180, o terceiro quadrante vai de 180 a 270, e o quarto quadrante vai de 270 a 360. Certo? Certo. Que foi o que eu escrevi aqui embaixo também. O quarto, a regra 3, agora falar sobre a regra. Descobriu o argumento. O argumento é o ângulo formado do eixo real até o ponto P. A gente encontrou a distância do 0,0, da nossa origem, até o ponto P, que é 3 raiz de 2. E a gente também encontrou o ângulo que forma entre o eixo real e o ponto P. O ângulo que é o nosso θ. Para a gente encontrar o ângulo, a gente vai ter que lembrar da nosso seno, cosseno e tangente. Tangente é igual a cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto é o B. E o cateto adjacente é o A. A gente lembra que A referente aos números reais e B referente aos números imaginários.
Aplicando a fórmula do argumento, a gente troca 3 dividido por 3, que é igual a 1. Tranquilo aqui, né? É que esse é o Michele, esse é o nosso fechamento. A gente fez todo esse exercício, a gente fez passo a passo juntos. Esse aqui é só recordando os conceitos que a gente já viu. Aí, caso fique meio Tá. confuso, eu vou mandar para vocês a videoaula completa. Mas daí você me chama. Não, sim, eu tô conseguindo entender. Tá? Ótimo. Então, Aí, deu 1, tangente de 1. Certo? Certo. 1 é igual a 45. Então, após a análise da tabela, podemos dizer que o ângulo formado pelo eixo real e o ρ é de 45 graus. professor, vai ter casos em que o rho vai ser, o argumento vai ser raiz de 3 ou 1/2, vai ter casos que vai ser isso? Sim, depende do ângulo que for formado. Pode ser que seja 61 graus, 67 graus. Pode ser que seja 61 graus, 33 Mas onde graus. nós vamos? Tem na internet, tipo, se for 61 graus, Isso. tem? Tem uma tabela de todos os valores que der. Aí você vai lá, deu 1,33 a minha divisão de A por B. Aí você vai lá, 1,33 é qual o ângulo? Ah, ó, é o ângulo de 51 graus. Ou o que mais se aproxima. Mas tem sim. Aí, finalizando o nosso eixo imaginário. Desculpa, o nosso θ, 45 graus. Que é o ângulo formado do P, o nosso ρ, até o eixo real. Se caso passar para o segundo quadrante, tem que lembrar que é o ângulo que está formado no segundo quadrante mais 90 graus desse primeiro quadrante. Certo? As atividades. Primeiro, o que ele pede? Vai detectar quem é o A, quem é o real, quem é o imaginário e desenhar nos quadrantes, no plano complexo. Só encontrar os pontos. A, É B, só fazer a ligação. só. Pode fazer com papel quadriculado, professor? Pode, fica à vontade. Papel quadriculado, papel de caderno, papel de pão. Onde vocês acharem melhor. Depois, atividade 5. Determine o gráfico abaixo, o módulo. Ele quer saber o ρ agora. E o argumento. Então, ele tem aqui, ó, que o nosso A e o nosso B. O nosso A é 1 e o nosso B é 1. E depois o nosso A é 3 e o nosso B o nosso A é menos 3 e o nosso B é 3. Ele quer saber o ρ e quer saber o θ. E a atividade 6, ele tem, ó, determine o argumento do número complexo. Ele quer saber o argumento. Lembrando, o que é argumento mesmo? É o nosso θ. Uhum. Então, vocês vão É o encontrar, na ângulo. verdade, façam tudo. Façam conta nos quadrantes. Depois de encontrar nos quadrantes o módulo do módulo argumento. Faz os 3 passos. 3 passos. Tá. Pessoal, seria isso de exercício. Só esses 3 exercícios, tá? O nosso tempo aqui no Zoom tá acabando também. Daqui a pouco ele vai desconectar a gente. Mas de imediato seria só isso mesmo. Tranquilo para vocês? Amanhã